33, do versículo 7 até o final do 34. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava ao Senhor ia à tenda da revelação, fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também: Conheço-te por teu nome e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: Farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo nome. Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostres tua glória. E o Senhor lhe respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu me quiser compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: Aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui, sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não verás a minha face. Então o Senhor disse a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, sobe ao monte Sinai pela manhã e apresenta-te a mim ali, no topo do monte. Mas ninguém poderá subir contigo, nenhum homem poderá aparecer em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois pastarão perto dele. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até à 3ª e 4ª geração. Nesse mesmo instante Moisés curvou-se até ao chão e adorou, dizendo: Senhor, se agora achei favor aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é um povo muito obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e toma-nos como tua propriedade. Então o Senhor disse: Agora faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, em nação alguma, e todo este povo, no meio do qual estás, verá a terrível obra do Senhor que farei contigo.
Observa o que te ordeno hoje. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não faças aliança com os habitantes da terra em que entrarás, para que não caias em armadilhas. Pelo contrário, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas sagradas e cortareis os seus azerins. Porque não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Não faças aliança com os habitantes da terra para que, quando se prostituírem segundo os seus deuses, e a eles sacrificarem, tu não sejas convidado por eles, e não comas do seu sacrifício. Não tomes para teus filhos mulheres entre as filhas deles, para que, quando elas se prostituírem com os deuses deles, não levem também os teus filhos a se prostituir com esses deuses. Não farás para ti deuses de metal fundido. Celebrarás a festa dos pães sem fermento. Comerás pães sem fermento durante 7 dias, como te ordenei, na data certa do mês de Abide, porque foi no mês de Abide que saíste do Egito. Todo o primeiro a sair do ventre me pertence, todo o primeiro macho que nascer do teu rebanho, das vacas e das ovelhas. Resgatarás com um cordeiro o primeiro jumento a sair do ventre. Mas, se não quiseres resgatá-lo, tu lhe quebrarás o pescoço. Resgatarás todos os primogênitos de teus filhos. E ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas no 7º dia descansarás. Descansarás tanto no tempo de arar como no tempo de colher. Também celebrarás a festa das semanas, que é a festa dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todos os homens irão à presença do Senhor Deus, Deus de Israel, pois expulsarei as nações da tua presença e ampliarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires 3 vezes no ano para comparecer diante do Senhor teu Deus. Não oferás o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã seguinte. Levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da tua terra. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. O Senhor disse a Moisés: escreve essas palavras, pois baseado nelas fiz aliança contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter Deus falado com ele. E quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia, tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes da comunidade foram até ele, e Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas, e ele lhes comunicou tudo o que o Senhor lhe dissera no monte Sinai. Assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu. Mas, quando ia à presença do Senhor para falar com ele, Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado. Assim, os israelitas viam o rosto de Moisés com a pele resplandecente, e ele recolocava o véu sobre o rosto, até entrar outra vez para falar com Deus. Bom dia. Estou ligado? Estou? Estou? Não posso usar aqui. Tá? Tá. Eu ouço o eco. Então, bom dia. O meu nome é Paulo. Para quem não conhece, sou um dos membros aqui na Igreja em Eiras. E antes de avançarmos, vamos só orar. Quando eu conseguir pôr isto no bolso. Ok. Não conseguem ouvir? Tá? Agora sim. Ok. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado, como já cantámos, Senhor, pela revelação de quem Tu és, da Tua glória, pela Tua palavra. Senhor, obrigado porque é ela que tem poder
E temos esperança, Senhor, de que ela tem poder para nos transformar, para nos ensinar, para nos corrigir e para nos encorajar a viver perante Ti. Senhor, pedimos que possas ser connosco agora nos próximos minutos, que possamos estar concentrados, que possamos apreciar a Tua beleza e que possamos sair daqui mais encorajados para viver para Ti, na Tua presença. No nome do Senhor Jesus. Amém. Não te apetece sair da cama? Na realidade já estás aí há mais horas do que era suposto, então o que é que muda se ficar uma hora a mais? Tentaste apagar a memória do que fizeste de várias formas, mas bastam poucos segundos para que a tua barriga te ajude a sentir o peso do que aconteceu. Costumam-lhe chamar borboletas na barriga, mas desta vez não é um sentimento de nervosismo por antecipação, mas angústia pelo que fizeste. Os amigos perguntam-te como é que estás e fazes o teu melhor por sorrir e agir de uma forma normal. Mas é quase impossível disfarçar, porque hoje não é um dia normal ou feliz. Hoje é o dia a seguir a ontem, e ontem foi o dia em que traíste a confiança do teu melhor amigo. E o que é que vai ser de vocês? Imagino que esta seja uma sensação familiar para muitos de vocês. Seja um amigo, amiga, filho, mãe, familiar, colega de confiança ou até um cônjuge. Não duvido que cada um aqui conheça, em primeira mão ou como testemunha, o peso e o pesar de um relacionamento quebrado. E o pior é quando sabemos que, se não temos toda, temos uma boa parte da culpa. E talvez possa haver cura e reconciliação, imagino eu, nos melhores momentos, mas como? Como depois de ter agido de forma tão contrária? Sem razão nenhuma, sem que ele merecesse, de um momento para o outro falei mal dele, expus os seus atos para a avaliação dos outros, rimo à sua custa e usei as opiniões dos outros como arma contra ele. Tudo porque lá no fundo eu era inseguro. Inseguro porque sabia que naquela amizade eu tinha muito mais a ganhar do que ele. E não foi só insegurança, foi inveja disso. Queria que ele me devesse. Queria ser eu a ser devido e não o devedor. Queria as coisas à minha maneira. Será que eu posso ter uma segunda oportunidade? E será que ela vai durar? Este é Israel, ao chegarmos ao início desta passagem que acabámos de ler. Era assim que Israel, o povo de Deus, tinha agido. Eles tinham sido libertos da escravidão pelo Deus que o escolheu, levados a se encontrar com ele no Monte Sinai. O povo tornou-se inseguro, impaciente e desconfiado da bondade de Deus. Entregaram-se à adoração explícita de uma divindade à sua imagem, a quem eles poderiam chamar de Javé, o Senhor Deus. Mas foram cheios de engano, ao achar que, como outras divindades pagãs, o Senhor podia ser moldado segundo os seus ideais e os seus desejos. Eu não creio que Deus seja bem assim. Para mim ele é mais assim e com certeza ele percebe as minhas boas intenções ao adorá-lo dessa maneira. Até Arão, o seu líder, encarregado de os tornar puros e prontos para estar na presença de Deus, em vez de os corrigir, eles fazem o que eles pedem. Um bezerro de ouro para adorarem. Como diz Moisés, eles são um povo obstinado, que persiste no erro em ter os seus corações duros. Na celebração da sua idolatria, eles entregam-se à festa, à orgia e ao que eles tinham aprendido com os egípcios. Mais religiosos, mas mais imorais. E depois aconteceu. A ira de Deus irrompeu no meio deles. O julgamento começou. Moisés interveio e pediu por misericórdia em nome deles e Deus parou. Mas não sem que antes uma praga tenha irrompido e morto muitos e Moisés tenha ordenado a execução daqueles que continuavam sem arrependimento. Agora a poeira tinha assentado e a realidade do que eles tinham feito começava a pesar sobre eles. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, se calhar não, mas há um museu dos relacionamentos quebrados. Começou quando um ex-casal, Drazen Grubisic e Olinka Vistica, decidiram celebrar 4 anos desde a sua separação.
Então eles organizaram um projeto de arte onde eles e outras pessoas de todo o mundo pudessem expor aqueles objetos que são guardados no fim de relacionamentos e que é quase impossível deitar fora. Há objetos de todo o tipo. Há uma garrafa de rum que um casal começou a beber quando se conheceram. Há um pedaço de cerâmica escrito melhor só que mal acompanhada. Já dá para perceber o sentimento aí. E talvez o mais caricato seja um telemóvel derretido encontrado por um senhorio dentro do forno, colocado por um dos elementos de um casal que discutia muito. Israel não tem objetos de valor que gerem riso ou celebração ou melancolia. Eles só têm 2 cacos de 2 tábuas de pedra, onde o próprio Deus tinha escrito os termos da aliança, daquilo que poderia ter sido o seu casamento. Isso era tudo o que restava do seu relacionamento quebrado. Um objeto que trazia dolorosas recordações da sua estúpida rebelião contra Deus. E é aí que chegamos à nossa passagem. Eles sobreviveram ao julgamento pela misericórdia de Deus, mas no final da passagem do domingo passado, Deus tinha declarado que, embora garantisse que eles chegariam à terra, Ele não ia com eles. E essa era a segunda lembrança que eles tinham do que tinha acontecido, a ausência de Deus. E antes de irmos para um primeiro ponto, passagens como as de hoje e da semana passada podem nos levar a algumas perguntas. Às vezes, por causa de não estarmos muito familiarizados com a linguagem usada, quando Deus se revela, nós ficamos assim um pouco confusos. Por exemplo, quando Deus diz que se arrependeu, ou que Ele lamenta-se de ter salvo Israel, será que afinal Deus muda? E as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, Deus não era espírito? Como é que Ele tem dedo? Deus é quem é, não é? E conhecê-lo é algo inacessível a nós. E por isso Deus não se comunica a nós de forma crua. Esse conhecimento não cabe nas nossas cabeças. Mas ainda assim Ele revela-se de uma forma que nós possamos entender. Aí o reformador Calvino ele dizia assim: quem não percebe, mesmo sendo o seu entendimento limitado, que o Nosso Senhor descreve-se a si mesmo desta forma para condescender à nossa capacidade. Assim como uma ama ajusta-se à imaturidade da sua criança ao balbuciar para ela. Tais formas não servem menos para explicar como Deus é e mais para acomodar à nossa ignorância, o conhecimento acerca dele. Agora um irmão nosso inglês. Deus fala dele mesmo como se mudasse para mostrar que o seu relacionamento connosco é real, que ele interage connosco, que as nossas orações são efetivas. No seu conselho secreto, ele decretou eternamente que mudaria em resposta a Moisés. E então essa mudança não fosse uma mudança real no próprio Deus, ou no seu plano. E ele decretou que iria assim agir de uma forma tipo humana com Moisés. Então, ao olharmos novamente para estas passagens, nós vemos um Deus que se revela, que se acomoda para que nós possamos perceber quem Ele é, sem nunca contradizer quem Ele é, um Deus que não muda. Então, ficamos com esta pergunta, não é? Como é que eu sei que a segunda oportunidade é para sempre? Essa é a pergunta de Israel nesta passagem. E talvez seja a nossa pergunta muitas vezes. Então deixa-me então começar não com o ponto 1, mas com o ponto 0. Esta é a situação problemática em que Israel se encontra no início da passagem, no versículo 7 a 11. Todo o projeto da salvação ele tinha sido não só de levar Israel para trazer do Egito, mas de levá-lo à presença de Deus, no deserto e depois na terra. Mas as consequências da rebelião é que Israel, neste momento, ele experiencia a ausência de Deus. Deus ia garantir que os levava, mas Ele não ia com eles, no meio deles. Eles iam sem presença e sem mediação. O seu mediador, Moisés, de facto continuava em boas relações com Deus. Mas porque Deus não estava a habitar no meio do povo, ele tinha de montar a tenda de congregação, assim chamada, fora do acampamento. Era uma espécie de um pré-tabernáculo, um protótipo. A única coisa que o povo pode fazer é assistir a expressar a sua reverência, consciente de que tudo aquilo é consequência da sua rebelião. E tudo à distância. Se eles queriam algo mais, algo de Deus, eles tinham de ir ter com Moisés. Tinham de sair do acampamento. Deus não ia estar ali.
Então é assim que a passagem começa. É um relacionamento quebrado, em que o que resta é a distância. E não é também assim como às vezes, ou muitas vezes, nós sentimos estar no relacionamento com Deus. Sabemos que falhamos, que transgredimos, que pecamos miseravelmente. A nossa consciência diz-nos isso e a nossa experiência é de afastamento. Então, como é que há uma segunda oportunidade e sabemos que ela é para sempre? Em primeiro lugar, no versículo 12 a 33, nós vemos que a segunda oportunidade vem pela intercessão do teu Moisés. A segunda oportunidade vem pela intercessão do teu Moisés. Talvez seja algo pouco falado, porque às vezes não queremos que haja outras personagens principais a não ser Deus, e com razão. Mas o que vemos nestes capítulos de Êxodo é que, em grande parte, eles são acerca de Moisés. Sem ele, Israel não tinha esperança. Como vimos na semana passada, Deus já começou há muito tempo a preparar Moisés para este trabalho de ser mediador. Aquele que se coloca entre duas partes, como nós vimos, para trazê-las juntas. Ele representa Deus perante o povo e o povo perante Deus. Como o Joe disse, Deus meio que provocou Moisés para que ele se chegasse à frente, para que assumisse o seu papel. Ele faz isso aqui, versículo 12. Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem virás comigo. A questão de Moisés é que Deus disse que não iria com o povo, mas iria levá-lo. Mas como é que Moisés iria? Arão tinha sido desacreditado. Então agora a pergunta de Moisés é: Deus, tu vens comigo? Vemos a força da intercessão de Moisés em favor de Israel, no versículo 13, 15 e 16. E é aqui que podemos já ser levados a meditar no nosso Senhor Jesus. É que Moisés faz questão de se unir ao povo. Por exemplo, no fim do versículo 13. Considera que esta nação é o teu povo. Versículo 16. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é andares connosco para que sejamos separados, eu e o teu povo? Já é claro aqui que Moisés não é só mais um. Eu e o teu povo não significa que Deus trata Moisés de forma igual a todos eles. O que Moisés quer é que, assim como Deus o trata, trate Israel também. Moisés une-se a Israel para que Deus seja com eles, assim como é com Moisés. Mas há aqui uma coisa muito importante que Moisés percebeu e que é muito importante para nós. Ele percebeu que aquilo que pode haver de mais precioso é o próprio Deus. O versículo 15. Se tu mesmo não fores connosco, não nos faças subir daqui. Ele percebeu que é melhor estar com Deus no deserto do que na terra prometida sem Ele. Ou como disse a Patrícia ontem, eu pedi a autorização dela para dizer isto, eu preferia estar numa cama de pedra contigo do que estar na nossa cama sozinha, que a nossa cama agora é confortável, graças à generosidade de alguns aqui. Mas este discernimento de Moisés é algo que nos deve levar a meditar profundamente. É isso que, por exemplo, o rei Salomão aconselha ao seu filho no livro de Provérbios. Que ele perceba que a sabedoria, o querer o Senhor acima de tudo e temê-lo, é melhor que qualquer lucro, é melhor que a prata e o ouro, é melhor que qualquer felicidade. E é isso que distingue Israel de qualquer povo, não é? Versículo 16. É que eles têm Deus. Mais que riqueza, prazer, conforto e estabilidade para nós ou para os nossos filhos, aquilo que há mais precioso é ter o próprio Deus. A terra prometida sem Deus não vale nada. O céu sem Deus não vale nada. A nossa vida sem a presença de Deus não vale nada. E por isso ele pede isso para si em primeiro lugar, versículo 13. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te agora que me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de continuar a achar favor aos teus olhos. Ele sabe que para ele ser digno, para que Deus o aceite, o que ele precisa é conhecer Deus. E é por isso que Deus o aceita. Num certo sentido é tudo muito simples. O servo fiel, aquele que Deus aceita, é aquele que sabe que precisa dele. E é isso que acontece no versículo 17. Moisés é considerado justo e aceito perante Deus. Moisés pede para ver a glória de Deus. E é isso que Deus garante.
Só que, claro, e ele avisa, isso vai acontecer em segurança. Vai haver algumas limitações, versículo 23. Moisés só vai ver Deus pelas costas. Como alguém disse, para que Moisés não morra, a bondade do Senhor subtrai o que Moisés não pode suportar e revela tudo o que ele pode. E mais uma vez, não é? Deus não tem corpo, mas ele usa a linguagem e representação de uma forma que nós consigamos perceber. Ele não pode ver a face de Deus. Ou seja, ele não pode ver a exatidão de como Deus é para seu bem. E por isso ele precisa de uma coberta. Versículo 21 e 22. Ele precisa de uma rocha. Ele vai ser colocado na fenda da rocha. Como saber que a segunda oportunidade é para sempre? Em primeiro lugar, pela intercessão do teu Moisés. Em segundo lugar, pelo seu acesso exclusivo a Deus. Versículo 1 a 9, do capítulo 34. Pelo seu acesso exclusivo a Deus. É um bocado difícil encontrar uma passagem como a de hoje, onde, através de uma história, seja tão claro o caráter justo e bondoso de Deus. E onde a relação que temos com Deus, através do nosso mediador, seja tão explícita. E é isso que nós continuamos a ver. Para que Moisés possa ver a glória de Deus, ele precisa de se preparar. É uma repetição do que já aconteceu, que se calhar ainda se lembram, sempre que Israel se prepara para estar na presença de Deus, na montanha. Ele deve levar novas tábuas de pedra esculpida, e no versículo 5, Deus desce. Só voltando ao versículo 18, do capítulo 33, o que é que Moisés pede? Podem responder se quiserem. Mostra a glória. E o versículo 19, o que é que Deus dá? Bondade. É um bom indicador do caráter de Deus, não é? Aquilo que pode matar Moisés é se ele olhar para quem é Deus de forma exata. E a forma mais profunda de ver a glória de Deus é ver a sua bondade. Voltando ao versículo 5, Deus proclama então o seu nome a Moisés, o nome do Senhor. Este é quem Deus é. E podemos ler então novamente versículos 6 e 7. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até à 3ª e 4ª geração. Irmãos, só estes versículos davam uma pregação inteira. Mas vamos só ver algumas coisas aqui. Se calhar os irmãos até se lembram que já lemos algo assim parecido em Jonas, quando estivemos a olhar para esse livro. Vez após vez, no Antigo Testamento, os autores e as personagens, eles lembram-se de quem Deus é e olham para trás para esta passagem. Eles não precisam criar novas descrições. E eles percebem o que é que isto significa. Eles dizem que isto significa que Deus oferece segurança, que Ele é justo, que quem Ele é leva-nos ao arrependimento, que Ele é mesmo paciente. Ao mesmo tempo que Ele vai exercer julgamento e por isso vai haver um momento em que a paciência chega ao fim. E eu queria chamar só a atenção para 3 coisas aqui, que vêm do facto de Deus ser, versículo 6, cheio de bondade e fidelidade. Ou até traduzindo de uma forma mais literal, cheio de amor fiel e de verdade. No versículo 6, é que no caráter bondoso de Deus está um Deus misericordioso. Como vimos no versículo 19, Ele não deve misericórdia a ninguém. A única coisa que todos merecem é a justiça. O nome bondoso de Deus é visto em Ele exercer misericórdia, de livre vontade com muitos. Porque é que Deus foi misericordioso comigo ou contigo? Ele não tinha de ser, mas foi. Porque Ele é assim. E a sua bondade é oferecida com consequências permanentes. Não é por acaso, por exemplo, que muitos, não todos, mas a maioria de filhos de cristãos se tornam cristãos. É pela misericórdia de Deus que Ele escolhe depositar e permanecer. Em segundo lugar, Ele perdoa a maldade. A palavra aqui quer dizer mais algo como Ele carrega a maldade. Isto aponta-nos já para o sistema sacrificial no Velho Testamento e para Jesus. Deus, em quem Ele é um Deus que se dispõe a arranjar uma solução
para aliviar o povo do seu pecado. E, em última instância, ele próprio carregar esse peso para obter o perdão para os seus. E, em terceiro lugar, ele é justo. Ele não deixa impune o injusto. Sem dúvida, ele tem mais prazer em oferecer misericórdia a 1000 gerações do que em castigar. Mas, e talvez isto seja um aviso para os pais em especial, a sua justiça vê-se em que o nosso pecado não fica só connosco. Tudo o que nós fazemos tem consequências para aqueles à nossa volta. Então, pais, o vosso padrão de vida, a forma como vocês respondem a Deus, é algo mesmo sério. Não é algo que fica só convosco e ponto final. Os vossos filhos vão ver e seguir. E a combinação destas três coisas, do caráter misericordioso de Deus, que Ele perdoa a maldade e que Ele é justo, é que isto é um Deus que nós não fabricamos. Ele não é previsível, Ele não é manipulável. Por exemplo, isto é uma generalização, mas não creio que seja errada. Há uma tendência atual na política, em esquerda e em direita, de se focar quase exclusivamente em uma forma de ver a justiça. Por exemplo, de um lado à esquerda, o foco está quase sempre na compaixão, em endereçar as causas do crime, em renovar. É uma justiça restaurativa. Do outro lado da direita, o foco parece estar em justiça, em castigar o criminoso e proteger a sociedade. A justiça retributiva. As duas parecem ser contraditórias e com certeza são defendidas como se fossem. Mas quem é que é Deus aqui? Ele é outro. Ele é perfeito. E este é o seu nome. Misericordioso e compassivo, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado. Talvez possamos tirar alguns segundos agora para talvez ler em silêncio o versículo 6 a 8. E meditar e talvez fazer uma pequena oração nos nossos corações. Vamos fazer isso. Voltando, Moisés tem um apelo final no versículo 8 e 9. Deus manifestou-se a ele de uma forma que nunca tinha feito a qualquer outro ser humano e até chegarmos a Jesus. Então Moisés tem um apelo final no versículo 9. E Israel de facto não merece o mediador que tem. Versículo 9. Senhor, se agora achei favor aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é um povo muito obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e toma-nos como tua propriedade. Moisés não consegue dizer de uma forma mais clara: Senhor, eu e o teu povo somos um. Trata-nos igual. O que Moisés quer é que o relacionamento de Deus com ele torne-se o de Israel também. E, por consequência, que o relacionamento dele com Israel torne-se o de Deus também. Ainda não terminamos, mas vamos orar. Ouçamos as próprias palavras de Jesus em João 17. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja. Amém. Este é o nosso Deus e o nosso mediador Jesus. Como saber que a segunda oportunidade é para sempre? Pela intercessão do nosso Moisés e pelo seu acesso exclusivo a Deus. E em terceiro lugar, e mais curto, pela instrução a viver pela fé na presença de Deus. E o resto da nossa passagem, do versículo 10 em diante. E chegamos, enfim, às boas notícias. Versículo 10. Deus vai claramente estar com o seu povo. E vemos isso de várias formas aqui. A primeira é logo no versículo 10 e até ao 28.
Deus já está a falar para Moisés como se ele falasse para Israel. Já não dá para distinguir um do outro. A intercessão foi recebida por Deus. Agora Moisés e Israel são como um. E também há a total restauração do que lhes tinha sido oferecido e que eles tinham perdido. Eles tinham tábuas escritas representando a aliança, que tinham sido quebradas. Agora eles recebem novas tábuas. Tinham rituais e festivais que comemoravam o facto de Deus os ter liberto do Egito. A festa dos pães ázimos, ou pães sem fermento, a consagração dos primogénitos junto com a Páscoa. Na sua rebelião, eles não tinham atribuído a sua libertação a Deus, mas sim ao bezerro. E eles festejaram como os egípcios fariam. Agora os rituais são restabelecidos. Antes eles tinham uma atitude de temor perante Deus na montanha, mas deram-se à rebelião idólatra. Agora eles têm temor outra vez restabelecido, no versículo 30. E finalmente havia planos para um tabernáculo onde Deus ia, de facto, finalmente habitar no meio do povo, mas com tudo o que aconteceu, Deus estava à distância. Mas agora os planos continuam. É como se Moisés, a seguir na próxima passagem, ele voltasse à presença de Deus e dissesse, Deus dissesse, então onde é que nós íamos? Sim, o tabernáculo, pois vamos continuar. Então traz as ofertas, etc, etc. Só dizer, se irmãos tiverem alguma dúvida da quantidade de coisas que acontecem aqui nestes versículos, depois podem vir perguntar. Mas como diz um teólogo, a estrutura desta passagem não está centrada na apostasia com o bezerro, mas na resposta de Moisés com a oração intercessora. A parte da mensagem é não só que sem a oração de Moisés Israel tinha sido destruído, mas que sem o seu papel de intercessor nunca haveria um tabernáculo para Deus habitar. Deus nunca estaria no meio deles. E é incrível que o resultado final seja este. Não há uma nova aliança, mas a aliança anteriormente estabelecida, ela é renovada. Claro, ela vai precisar de sangue, e nós vemos isso no final de Êxodo, através do sangue. Mas também aqui vemos o caráter paciente e gracioso de Deus. Quase que parece que voltamos à estaca zero. Então, a religião do Antigo Testamento, ela não é uma religião das obras. É de facto tudo acerca da graça de Deus, que os libertou da escravidão, que os salvou através de um cordeiro, que os trouxe para a presença de Deus através de um mediador e oferece essa presença constante através de um sistema sacrificial. Tudo isso aponta para Jesus, tudo isso não seria possível sem Ele, é tudo a graça de Deus. É um convite a viver com base na fé nele. Como no versículo 24 nós vemos isso. Eles devem estar dispostos a confiar em Deus, a tal ponto de eles deixarem a terra sem guarda para ir adorar a Deus, confiando que Ele vai garantir a segurança daquela terra. É pela graça, através da fé. E se calhar alguns de vocês perguntam, e se calhar com razão, então mas espera aí, parece que há aqui uma condição. E se há uma condição, então não é tudo pela graça. A condição parece estar no versículo 11 a 16. E esta parte é assim diferente da aliança anterior, porque eles claramente pecaram com o bezerro de ouro, então claramente Deus precisa de deixar isso bem escrito. Por isso, e nós vemos nestes versículos, é que na Bíblia a imoralidade sexual é tão séria. Porque para Deus há uma linha paralela entre a nossa infidelidade na área sexual e a nossa infidelidade para com Ele. Relacionamentos amorosos na terra têm tudo a ver com o relacionamento com o marido, Deus. Não é por acaso que o afastamento da fé normalmente segue sempre o início, ou quase muitas vezes, de um relacionamento com alguém que não crê. E eu digo isto com temor, sabendo que a responsabilidade nesses casos está com nós, com o cristão, não com quem não crê. Mas nunca ninguém nessa situação diz, bem, amanhã eu vou deixar de seguir a Deus, porque eu cheguei a esta conclusão lógica, eu estudei a Bíblia, e eu acho que vou deixar de seguir a Deus, e depois vou namorar com alguém que não partilha da mesma fé. É sempre ao contrário. E é por isso que é tão sério. E por isso é que o local onde está a nossa adoração é tão importante. Que a nossa fé esteja no mediador de Jesus.
e não em qualquer outra forma, tentativa de chegar a Deus. Então, como é que explicamos estas condições? Na realidade, não é assim tão diferente do nosso caso. Deus salvou-nos incondicionalmente e Ele requer fé nele, não dividida com ninguém. Essa fé em nós é a prova de que Ele nos salvou. Mas se passamos a viver de uma forma que reparte a fé com outras coisas, que rejeita a graça que Ele nos ofereceu, então estamos a rejeitar as promessas da sua aliança. Então, antes de concluirmos, vamos só pensar um pouco acerca disto. A passagem termina com a ida de Moisés à presença de Deus, o versículo 29 para a frente. E o seu rosto reluzia. O povo reagia com temor e com razão, mas não é como se eles fossem morrer. Era a glória de Deus que resplandecia nele e que precisava de ser coberta. O relacionamento de Deus com Israel, através de Moisés, tinha um véu no meio. Assim como o relacionamento de Deus com Moisés também tinha um véu, aquela fenda na rocha. O apóstolo Paulo, em Coríntios 3 e 4, não vamos olhar para lá, mas ele diz que ele olha para trás e ele vê aquele véu e diz que ele estava lá para que Israel não visse tudo. E tudo é o que Paulo chama de um ministério da morte. A realidade é que Israel, eles iam falhar. Ao fim de séculos, eles iam desobedecer à condição, iam ser finalmente julgados. Não era um defeito da aliança, mas sim dos seus corações. Paulo diz que aquele ministério era glorioso, mas que em Jesus já há ainda mais glória. Aquilo que é verdade de Israel como um todo, a sua rebelião final, deixa de ser verdade na igreja. Apenas alguns se rebelam, não a igreja toda. Deus mantém-a. E é por isso que esta passagem tem tanto a nos dizer, que nós precisamos nos agarrar com fé à graça de Deus em Jesus. E não deixemos o nosso Deus por outros ídolos. Se no fim nos afastamos dele, é porque a sua presença não está em nós. E isso acontece com alguns. Mas o resto de nós, pela graça, agarremos com alegria e esperança. Ele promete nos dar a sua presença. Para terminar, o rosto reluzente de Moisés dá-nos então um motivo de gratidão. A passagem começou com a ida de Moisés a Deus, um relacionamento sem Deus, à distância, sem a presença dele. Agora o povo vai ter o tabernáculo. Deus vai habitar no meio deles. Mas eles próprios têm de estar à distância, eles não podem entrar. Eles estão com Deus, mas com um véu também. Em Jesus, há um relacionamento com Deus. Deus vem, Ele próprio morar em nós. Vem tabernacular connosco. Com Deus, sem véu. Não é a força da nossa fé, ou o choro do nosso arrependimento, ainda que deva haver, que garante o novo acesso à segunda oportunidade. É Jesus. Em Jesus, amigo, temos, e o intercessor nós temos. Ele é quem garante a segunda oportunidade, uma segunda oportunidade permanente. Então, como saber que há uma segunda oportunidade? É pela intercessão do novo Moisés, pelo seu acesso exclusivo a Deus e por esta instrução e viver pela fé na presença de Deus.